Quem trabalha com desenvolvimento de software sabe bem como é aquela frustração de lidar com um sistema todo amarrado, rígido, que parece que vai quebrar a qualquer momento. Um verdadeiro emaranhado de código que, com o tempo, fica cada vez mais difícil de dar manutenção. Mas e se existisse um jeito diferente? Uma forma de construir aplicações que já nascem flexíveis, fáceis de testar e prontas para o futuro? Bom, vamos colocar as duas ideias lado a lado para a gente entender. De um lado temos a arquitetura em camadas tradicional, que muitas vezes acaba virando um castelo de cartas, sabe? Frágil, com tudo interligado. Agora, do outro lado, a gente tem a promessa da arquitetura hexagonal, que está mais para uma fortaleza modular, flexível, com fronteiras bem claras e super testável. A diferença é gritante. Para a gente entender de verdade o poder da arquitetura hexagonal, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e olhar para o problema que ela quer resolver. E a raiz de muitos desses problemas está no jeito mais tradicional de organizar o software, a famosa arquitetura em camadas. Olha só para esse diagrama clássico. Ele já mostra o problema. As dependências fluem numa direção só, sempre para baixo. A camada de interface depende da lógica, que por sua vez depende dos dados. O que isso quer dizer na prática? Que o coração do sistema, a lógica de negócio, fica acorrentado a detalhes técnicos, como o tipo de banco de dados que se está usando. E aí qualquer mudança no banco pode causar um efeito cascata e forçar mudanças em toda a estrutura. E as consequências disso no dia a dia, principalmente em sistemas mais antigos? Bom, a manutenção vira um pesadelo. Uma alteração que deveria ser simples exige um esforço gigantesco. O sistema fica dependente de tecnologias velhas que viram um risco. Os testes demoram uma eternidade para rodar porque precisam de um banco de dados de verdade de pé. E o pior de tudo, as regras de negócio, aquilo que realmente importa, ficam perdidas no meio de anotações de framework e código de infraestrutura. Foi justamente para resolver esses desafios que o Alistair Cockburn propôs uma mudança bem radical de pensamento. Em vez de simplesmente empilhar camadas, ele imaginou o seguinte: e se a gente tivesse um núcleo protegido com vários pontos de conexão ao redor dele? E foi assim que nasceu a ideia da arquitetura hexagonal. A definição formal já resume bem a ideia. O objetivo é criar componentes que sejam independentes, sabe? Com baixo acoplamento. E como isso acontece? Através de dois conceitos que são a chave de tudo: as portas e os adaptadores. Não é à toa que muita gente conhece essa arquitetura pelo seu outro nome: portas e adaptadores. E aqui, gente, está a grande virada de chave, o ponto mais interessante. É a inversão da dependência. Repara só como todas as setas agora apontam para dentro. O núcleo da aplicação, que é onde vive a nossa lógica de negócio, não sabe absolutamente nada sobre o mundo exterior. Ele não faz ideia se existe um banco de dados, uma API ou uma interface de usuário. Pelo contrário, é o mundo exterior que precisa se adaptar a ele. O domínio fica totalmente protegido, isolado. E só para esclarecer um ponto importante. Por que o nome hexagonal? Não é porque precisa ter exatamente 6 lados, não. O Cockburn usou um hexágono no desenho dele simplesmente porque a forma dava mais espaço para ele ilustrar as várias conexões, as várias portas de entrada e saída. É só uma metáfora visual para mostrar que existem múltiplas interfaces. Ok, mas como é que essa conexão entre o núcleo protegido e o mundo exterior funciona na prática? A resposta está naqueles dois componentes centrais que dão um nome alternativo para essa arquitetura: as portas e os adaptadores. Vamos detalhar isso. Pensa assim, bem no centro a gente tem o domínio, com a lógica de negócio pura. Aí em volta dele temos as portas. As portas são como as tomadas na parede. São interfaces que definem um contrato, um padrão. Elas dizem: aqui você pode plugar algo que salva dados, mas elas não se importam nem um pouco em como isso vai ser feito. E por fim, a gente tem os adaptadores, que são os plugs. Eles são as implementações concretas que se encaixam nessas portas, como um adaptador para um banco SQL ou um adaptador para uma API de um serviço externo, por exemplo. Certo, a teoria parece bem legal, mas qual é o impacto real disso no dia a dia do desenvolvimento? Vamos sair um pouco do abstrato e ver os benefícios práticos, porque é aí que essa arquitetura realmente mostra a que veio. Pensa num código mais tradicional, como esse que a gente está vendo. É muito comum a lógica de negócio, tipo criar um cliente, estar totalmente misturada com detalhes técnicos de um framework ou de um banco de dados. E o que isso significa? Que para testar uma regrinha de negócio simples, às vezes é preciso carregar um ambiente inteiro, super complexo. Isso deixa os testes lentos e muito frágeis. Agora, olha só a diferença com a abordagem hexagonal. A lógica de negócio, as regras sobre o que é um cliente e o que ele pode fazer, vivem agora num objeto puro, totalmente isolado.
Ele não tem nenhuma dependência de frameworks ou bancos de dados. A grande vantagem disso, ele pode ser testado de um jeito muito simples, rápido e confiável, em completo isolamento. Resumindo, os ganhos são enormes. A testabilidade vai lá para cima porque a lógica de negócio pode ser testada sozinha, a flexibilidade aumenta drasticamente, quer trocar de banco de dados? Sem problemas, é só criar um novo adaptador, o domínio nem fica sabendo. Isso leva a uma manutenção muito mais fácil e ainda abre um caminho super viável para modernizar sistemas legados de forma gradual e segura. Vamos trazer isso para um cenário do mundo real, usando AWS como exemplo. Numa arquitetura serverless, um API Gateway pode ser o nosso adaptador de entrada. Ele recebe uma requisição e chama uma função lambda. Essa função, por sua vez, interage com o nosso núcleo de domínio. E quando o domínio precisa salvar algum dado, ele usa uma porta e um adaptador específico para o DynamoDB se conecta nessa porta para fazer o serviço. Tudo simples, tudo desacoplado. E a beleza desse padrão é que ele escala muito bem. A aplicação pode evoluir para ter vários pontos de entrada, como uma API e uma fila SQS, por exemplo. E também pode ter vários pontos de saída, talvez usando o DynamoDB para alguns dados e um banco relacional RDS para outros. O núcleo do domínio continua lá, protegido e consistente, não importa o quão complexo o ambiente ao redor dele se torne. A arquitetura hexagonal não surgiu do nada. E como qualquer outra ferramenta, ela não é perfeita para todas as situações. É bem importante colocar ela no contexto histórico e também ouvir o que os especialistas criticam, para a gente ter uma visão mais equilibrada. A ideia de portas e adaptadores lá de 2005 foi o ponto de partida. Ela influenciou diretamente outras ideias, como a arquitetura cebola, que adicionou mais camadas de anéis ao redor do domínio, e a famosa arquitetura limpa, que formalizou ainda mais aquela regra de que todas as dependências devem sempre apontar para o centro. São, no fundo, variações do mesmo tema central: proteger a lógica de negócio a todo custo. Mas essa arquitetura também tem críticas. O Martin Fowler, que é uma referência gigante na área, aponta uma coisa bem interessante. Ele diz que o hexágono, ao tratar todas as conexões como portas, acaba escondendo uma diferença fundamental. A diferença entre quem aciona a aplicação, como um usuário, e quem é acionado por ela, como um banco de dados. Na visão dele, as camadas tradicionais deixam essa diferença, essa assimetria mais clara. E isso tudo nos leva a uma pergunta que é fundamental. Se a arquitetura hexagonal introduz essa camada mais de abstração, com portas e adaptadores, quando é que esse custo extra não vale a pena? Em que momento ela se torna simplesmente um exagero? A verdade é que, em muitos casos, ela é sim um exagero. Para protótipos rápidos, que talvez sejam até jogados fora, a complexidade extra não compensa. Em aplicações CRUD muito simples, com pouquíssima lógica de negócio, um padrão mais tradicional é mais direto e mais rápido de fazer. O mesmo vale para ferramentas internas ou projetos com prazo super apertado e uma equipe que ainda não conhece o padrão. Nesses cenários, a simplicidade é a melhor escolha. No final das contas, a decisão se resume a esta pergunta. Adotar a arquitetura hexagonal exige um certo investimento inicial, uma disciplina para criar as abstrações do jeito certo. O retorno desse investimento vem depois, na forma de um software mais fácil de manter, de testar e de evoluir. A questão que fica é, para o projeto em questão, essa troca faz sentido? É um preço que vale a pena pagar pela longevidade e pela capacidade de adaptação do sistema.